Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elias Souza. O tema de hoje é minha experiência pessoal com a TRG. Quer saber como eu conheci a TRG e o que ela fez na minha vida? Então, assista este vídeo até o final que você vai se surpreender. Quer saber mais? Então, vem comigo. Algumas pessoas, quando eu digo algumas pessoas, são muitas, me enviaram mensagem dizendo assim: Elias, conta pra gente como foi a sua experiência fazendo o tratamento da TRG. Hoje eu sou um terapeuta da TRG. Eu ajudo pessoas com problemas emocionais com a TRG. Mas antes eu passei pelo processo da TRG. E a TRG, ela mudou a minha vida. Eu sei que o vídeo pode ficar até um pouquinho longo, mas assista até o final com paciência aí que você vai se surpreender. É claro que quando eu digo você vai se surpreender, não é com a minha história, é com o que a TRG pode fazer também na sua vida. Olha só, quando eu nasci, a minha mãe ela não tinha feito ultrassom. Então ela esperava que viesse uma menina. Parece-me, hoje eu tenho essa conclusão, que ela ficou muito insatisfeita com isso. Inclusive, quando eu estava ali com meus 6 meses, minha mãe colocou um vestidinho em mim, saiu na rua. Olha que absurdo. Uma vizinha lá, uma amiga dela, chamou muita atenção dela, brigou com ela, você não pode fazer isso. Tamanha era a frustração dela de ter um menino e ela queria ter uma menina. Neste momento que eu estou dizendo isso para você, você já pode entender que ali já tinha o quê? Uma rejeição. Algumas pessoas duvidam, mas eu consigo me lembrar de coisas quando eu tinha 6 meses de idade. Este fato aí do vestidinho eu não lembro. Foi me contado, inclusive por ela. Mas eu me lembro que algumas vezes eu saí com ela para alguns lugares, com meu pai, meus irmãos, e ela me pegava e colocava no quintal. Até um quintal de uma senhora que a gente conhecia, eu tinha essa senhora como uma madrinha, e ela me deixava ali no quintal, eu andava para lá e para cá, com perigo de escorpião, cobra, qualquer outro bicho me picar ali e me pegar. E minha mãe ficava lá para dentro conversando. Você via que já tinha um certo desprezo aí. Eu não estou aqui falando mal da minha mãe, né? Porque daqui a pouco um parente meu vai assistir esse vídeo, vai falar: ah, ele está falando mal da mãe, né? E para quem não sabe, minha mãe já faleceu, mas eu não estou falando mal. E quando eu tinha aproximadamente aí 1 ano e meio, a minha mãe ela gostava de conversar com a vizinha que morava de frente à nossa casa, só que a nossa casa era no fundo do lote. Ou seja, tinha um trajeto e a vizinha morava de frente e tinha uma avenida movimentada de carros. A minha mãe me deixou sozinho em casa e foi conversar com a vizinha. Eu saí ali do berço, eu acordei, pulei do berço, andei aquele quintal todo até chegar na avenida. Não sei como, mas eu atravessei a avenida. Naquela época não tinha tanto movimento de carros nessa avenida. Hoje eu sei que é uma avenida que para você atravessar leva tempo, porque é muitos carros. Mas tinha muitos carros ali naquela época. E eu fui procurar minha mãe. Como eu não encontrei, eu voltei. Quando eu voltei, eu me sentei ali naquele asfalto quente, mas eu estava cansado por causa do trajeto e eu deitei no asfalto e dormi. Eu adormeci. Os vizinhos que estavam ali por perto viram aquela cena, correram e me pegaram e chamaram minha mãe. Desprezo mais uma vez. Em uma outra oportunidade eu fiquei sozinho dentro de casa, ela deixou uma panela lá com fogo, eu acredito que seja feijão cozinhando. Eu peguei um pedaço de jornal, coloquei ali naquele fogo, fui para fora da casa, tinha umas bananeiras lá, eu coloquei fogo nas bananeiras. Foi algo terrível, um incêndio assim muito grande. Tudo isso é porque eu já me sentia sozinho ali, eu não tinha ali perto de mim a minha mãe. O
tempo foi passando e quando eu tinha 5 anos, a minha mãe, num belo dia, era um dia de sol, céu azul, era um dia bonito, eu estava brincando na rua, aí eu resolvi entrar em casa, tomar uma água, e quando eu cheguei ali eu me deparei com a minha mãe com algumas bolsas, e eu pensei, o que está acontecendo? Não imaginei o que era. E tinha um rapaz que ela contratou ali para levar umas plantinhas dela dentro do carrinho, ela estava indo embora. E eu me lembro como se fosse hoje, ela saindo pelo portão com aquelas bolsas, o rapaz com um carrinho de mão com aquelas florzinhas ali, nos vasos pequenos, e eu atrás dela gritando, mãe, mãe, não vai embora, mãe, por favor, volte. E ela dizia, não, eu tenho que ir, eu vou voltar para visitar vocês, mas a mamãe está indo embora. E eu naquela idade eu não conseguia compreender aquilo. Eu voltei para minha casa, chorei muito, eu chorei muito na rua, implorei muito para que ela não fosse embora e eu comecei a me tornar um garotinho muito fechado, muito acanhado. Às vezes brincava com meus amiguinhos, mas eu queria muito brincar sozinho. Eu queria ficar sozinho o tempo inteiro. Eu tinha pavor de chegar perto das pessoas devido a esse trauma. Olha só. A primeira vez que eu fui para a escola, eu já estava com mais ou menos uns 6 anos, foi no jardim da infância, e a professora, do nada, me chamou para ir à frente, eu fui à frente, ela me colocou de frente para um quadro, com o rosto no quadro, e disse assim, é para você não fazer mais bagunça. Imagine, uma criança muito tímida, não abria a boca nem para dar bom dia, a professora foi injusta comigo e falou que eu estava fazendo bagunça. Eu fiquei muito traumatizado com aquilo, não queria voltar mais para aquela escola. E eu vivi uma vida muito triste, de pobreza e de escassez. Eu me lembro como se fosse hoje. A minha avó, ela colocava um suco dentro de um vidro de maionese, que ela lavou aquele vidro, colocou até um plásticozinho em cima na tampa, fechava para não vazar, e um pão seco, sem nada dentro. Esse era o meu lanche. Enquanto as outras crianças às vezes estavam lanchando aqueles lanches especiais, eu tinha que comer aquilo ali. E era um sofrimento muito grande, porque eu já me sentia sozinho, muito tímido, muito acanhado. Na hora do recreio, as crianças todas saíam correndo para lá e para cá, querendo brincar. Eu ia para um cantinho e ficava lá olhando elas brincar. Eu não conseguia me socializar. E tudo isso começou com aquela rejeição ali nos meus primeiros meses de vida e também depois que minha mãe foi embora. Outro trauma que eu adquiri ali na própria escola é que entrou uma pessoa ali totalmente descontrolada, querendo acabar com todas as crianças, tirar a vida das crianças. Hoje a gente vê muito falando disso, mas foi terrível. E eu me lembro que eu corri, entrei dentro de uma sala e essa sala tinha uma janela que estava aberta. E eu não conseguia alcançar a janela para pular para a rua e fugir. E os meus amiguinhos que estavam dentro da sala, eu cheguei e fiz assim com a mão, pisa aqui que eu vou ajudar vocês. E eu consegui colocar 5 crianças para o lado de fora, mas eu mesmo não consegui, porque não tinha ninguém para fazer isso por mim. E eu fiquei ali tremendo, com muito medo. E um desses amiguinhos que eu ajudei a empurrar ali, depois mais ou menos aí de 2 anos e meio, ele foi em uma excursão e nessa excursão lá o ônibus que ele estava capotou e ele perdeu sua vida. Eu fiquei muito traumatizado porque eu já não tinha muitos amigos e ele era considerado assim o meu melhor amiguinho e eu perdi esse amiguinho. Isso tudo mexeu muito comigo, me deixou mais depressivo ainda. Mas eu não sabia o que era depressão, eu não sabia o que era ansiedade, até por eu ser uma criança. E quando eu fui realmente para o ensino fundamental, o primeiro dia de aula, um garotinho chegou e arranhou o meu rosto. Eu fiquei mais traumatizado com aquilo. Eu me lembro que depois de 2 semanas a professora disse assim, amanhã tem uma reunião com todas as mães. Vocês vão levar esse bilhete e pedir à mãe para vir aqui. E eu não tinha mãe. Eu cheguei em casa e não tinha ninguém para poder entregar aquele bilhete.
eu entreguei para o meu pai e no outro dia quem foi lá foi a minha irmã mais velha. E eu me sentia mal com aquilo porque eu via todas as crianças com as mães e eu não tinha minha mãe. Muitas mães levavam até a porta da escola os filhos. Eu tinha que ir sozinho. Eu não tinha mochila para colocar meu material escolar. Meu pai pegou um pacote, aquela sacola de arroz, cortou em cima, colocou o caderno e o lápis ali dentro e era isso que era a minha mochila. Vocês entendem como uma criança vai sobrevivendo a cada dia com tudo isso acontecendo à sua volta? Com 8 anos, meu pai mudou para uma cidade vizinha e naquele local ali, por não ter um apoio de uma mãe, meu pai tinha que trabalhar muito. Inclusive, meu pai é meu herói, meu pai foi tudo para mim. Mas ele não tinha como cuidar de 4 crianças sozinho. Naquela escola eu não me adaptei muito e comecei a faltar. Fiquei 3 meses sem ir para a escola. Até que um belo dia, na parte da manhã, a professora apareceu na minha casa, me deu um banho, eu fiquei morrendo de vergonha. Na minha casa não tinha chuveiro, a gente tomava banho de bacia, e eu ali pelado, né? Naquela bacia, a professora era novinha, né? E aquela paixão de aluno por professora, eu tinha uma certa paixãozinha por aquela professora, eu fiquei morrendo de vergonha. Isso também me traumatizou. Com 9 anos, nós voltamos para a cidade, que era Belo Horizonte, e meu pai colocou na cabeça que tinha que me colocar numa escola particular, eu e meus irmãos. E ele me colocou numa escola particular e foi a pior experiência da minha vida, porque também eu não tinha condições. Eu me lembro que uma vez eu estava ali na hora do recreio, lá não tinha merenda, a gente tinha que levar o lanche, eu não tinha dinheiro, não tinha nada para comprar merenda. E eu ficava nas arquibancadas vendo as crianças comerem e quando caía algum salgadinho no chão, eu ia lá discretamente para ninguém ver, pegava e colocava na boca. Era a forma que eu tinha de me alimentar na hora do recreio. Eles deixavam garrafas com um pouquinho de refrigerante lá no fundo, eu pegava e bebia aquilo ali. Foi um grande sofrimento. O tempo foi passando e eu fui sempre me encolhendo. Na minha adolescência, eu não tinha coragem de conversar com as pessoas. Os meus amiguinhos começaram a namorar e eu não tinha coragem de chegar perto das meninas, muito tímido, uma coisa terrível. Aos 18 anos eu fui para um colégio interno. Chegando nesse colégio interno, eu conheci uma garota que foi a minha primeira namorada. Eu fiquei apaixonado por ela. Em 2 meses eu pedi ela em noivado, eu queria casar com aquela moça. Tudo isso, sabe o que era? Uma dependência emocional. Eu queria substituir aquele vazio que tinha dentro de mim com uma namorada. Depois eu comecei a namorar com outra, e eu sempre terminava, ou melhor, elas sempre terminavam comigo. Sabe por quê? Porque eu tinha tanto medo de perder as namoradas que eu sufocava, era muito ciúme, ela não podia fazer nada, eu prendia dentro da minha bolha, mas tudo isso era um medo, era um gatilho que dava na minha mente dizendo: você vai perder a pessoa que você ama, e essa pessoa que estava do meu lado, eu queria que ela fosse a minha mãe. Eu queria que ela me desse o carinho que eu não tive. Eu queria que ela me ajudasse a prosseguir na vida. E todas elas eu falava em casamento em menos de um mês. Carência, dependência emocional. E não deu muito certo. Aos 23 anos eu já estava muito frustrado com a vida, eu estava desiludido, me sentia muito pobre, não tinha condição de comprar uma bicicleta, meus amigos estavam comprando moto, carro, passeavam, faziam as coisas e eu não tinha condição. Foi quando eu comecei a me sentir mais vazio ainda, fui para o mundo das drogas e achei que aquilo ali me traria satisfação, mas as drogas só me afundaram. Eu comecei a ter pensamentos suicidas. Muitas das vezes eu usava drogas para ter uma overdose, dormir, apagar e nunca mais viver, porque para mim a vida não fazia mais sentido. Mas eu fui sobrevivendo porque eu não vivia, eu sobrevivia com tantas coisas, tantas angústias. Teve uma época que eu fiquei 14 dias internado em um hospital, sentindo um monte de coisa e eles não sabiam o que era, não descobriam. Era emocional.
Em uma outra oportunidade eu fiquei 15 dias deitado em uma cama, não queria ver ninguém, não queria comer, não queria tomar banho. Depressão muito forte. Até que eu comecei a sentir muita dor no peito, muita dor mesmo, falta de ar, dormência nas mãos. O tempo foi passando e eu fiquei 25 anos sem falar com a minha mãe. Aos 30 anos eu resolvi me reconciliar com a minha mãe. Nós tivemos uma boa reconciliação, mas foi por pouco tempo, porque depois de 4 ou 5 anos mais ou menos, minha mãe veio a falecer. Ela perdeu a sua vida. Mas os momentos que eu passei com ela, que foram poucos, foram momentos assim que eu tentei recuperar tudo que eu não tive lá no passado. Ela me pediu perdão, disse que realmente tinha errado muito na vida, que se arrependia, e eu a perdoei. Mas quando ela partiu, foi uma dor fora do normal que eu senti no meu peito, porque eu estava perdendo a minha mãe pela segunda vez. Quando eu pensei que eu poderia recuperar o tempo com ela, ela se foi. Isso me doeu muito. E detalhe, ela morreu no dia 27 de agosto. Eu faço aniversário no dia 25 de agosto. Essa data ficou bem marcada, porque no dia 25 de agosto ela me ligou e disse assim: meu filho, eu gostaria de te dizer que eu te amo muito, que você é muito especial para mim e eu te agradeço por tudo que você tem feito por mim. Eu te desejo muitas felicidades porque você merece. Essas foram as palavras da minha mãe, as últimas palavras que eu ouvi da boca da minha mãe. Isso ficou muito traumatizado dentro de mim. Mas antes da minha mãe falecer, ela pediu que eu ajudasse a cuidar da minha avó. E eu fiz isso até o dia que a minha avó veio descer à sepultura. Foi outro trauma na minha vida. Tudo isso me fez me sentir pior do que eu já sentia. Eu comecei a trabalhar numa área que não tem nada a ver como terapeuta, que era na área jurídica. Aquilo ali me destruía aos poucos, porque era muita pressão, muita cobrança, a minha depressão só aumentando, a ansiedade também. Eu comecei a fazer terapia. Eu fiz 4 anos de terapia com psicólogos, psicanalistas, eu fiz hipnoterapia, acupuntura, tudo que me falavam que poderia melhorar o meu quadro, eu ia lá e fazia. Eu quero que você que está me assistindo entenda, não estou falando mal de nenhuma dessas técnicas. Cada uma delas tem a sua função e pode ajudar e salvar muitas vidas. Mas para mim não fez efeito algum. Foram 4 anos. Eu nunca saí de uma sessão e falei assim: hoje eu estou mais leve, hoje eu estou mais tranquilo. Isso nunca aconteceu comigo. Eu via pessoas falando isso e eu ficava até com aquela invejazinha pequena. Nossa, eu queria sentir isso, mas eu não sinto. E eu falava dos meus problemas, eu contava para os terapeutas e eles não conseguiam me ajudar. Foi quando veio na minha mente a vontade de ser psicanalista, para poder estudar muito sobre o assunto emocional e achar a solução para o meu problema. Eu estudei, depois eu fiz o doutorado em psicanálise, mas eu não consegui encontrar, sabe, aquela solução que viesse realmente a mudar a minha vida. Nesse inteirinho eu já estava tomando os meus 5 medicamentos, eram 3 pela manhã e 2 à tarde, e eu não via solução de forma alguma. Aqueles pensamentos, queria tirar minha vida, isso, aquilo, continuava. Às vezes, lá onde eu trabalhava, era no 11º andar, eu olhava pela janela e pensava assim: será como é pular daqui? Acabar com tudo isso. Pensamentos direto, pensamentos intrusivos que entravam e iam me machucando a cada dia. Olha só, foram muitos traumas mesmo, que vieram cada dia somando com tudo que eu passei lá na minha infância, adolescência, na juventude. E tudo isso me fazia buscar conhecimento aqui e ali, e algumas pessoas falavam para mim assim: Elias, seu problema pode ser espiritual. E eu, será?
E eu lia a Bíblia, não encontrava soluções, outros falavam, vai orar. E hoje eu sei que a oração ela ajuda, mas uma boa terapia é que resolve também a oração junto com a terapia. E eu fiz o curso de teologia, fiz uma faculdade, né? Hoje eu sou bacharel em teologia e em licenciatura em ciências da religião. Muitas pessoas falam assim, por que você estudou isso? Era uma busca incessante. É claro que eu tinha planos também de ser um professor de teologia e eu juntei o útil ao agradável, que era buscar uma solução espiritual e também poder usar isso como profissão. Mas eu não consegui também resolver tudo isso. Ou seja, eu estava ali com algumas certificações, com alguns diplomas, mas não via solução para o meu caso. Até que um belo dia eu estava mexendo ali no meu Facebook e eu assisti um pequeno vídeo do Jair Soares. Quem é Jair Soares? É o criador da terapia de reprocessamento generativo. Quando eu vi a fala dele, eu pensei assim, espera aí, isso que ele está falando é tudo que eu sempre procurei na minha vida. Será que isso existe? Será que não é mais uma pessoa querendo enganar, um charlatão? Como é que é isso? Eu quero ver com os meus olhos. E eu fiz o mini curso que o Jair Soares, ele dá um mini curso que é maravilhoso, muito bem explicado. Se você não fez, eu até recomendo, faça esse mini curso para você entender um pouco mais o que é a TRG. Algumas pessoas aí têm criticado, outros feito até vídeos falando da TRG, mas não experimentaram, não sabem o que é a fundo. Eu também era descrente quanto a isso, eu pensava isso não existe, essa mágica não existe. Realmente não é uma mágica, é um tratamento muito bem elaborado, muito bem feito. Quando eu fiz o mini curso eu fiquei encantado com aquilo. Depois desse mini curso eu decidi, eu quero fazer o curso da TRG. Fiz o curso da TRG, fiz o curso de especialista em leitura corporal e comportamental que o Jair ele disponibiliza para a gente. Maravilhoso esse curso, tanto o da TRG como o outro. Depois que eu terminei o curso, eu fiquei ansioso, mas aquela ansiedade do bem, querendo logo fazer o meu tratamento, porque eu já tinha a certeza que a TRG resolveria todos os meus problemas, todas as minhas marcas e traumas emocionais. Eu quero deixar bem claro para vocês que a TRG, em momento algum, no curso, tanto no mini curso como lá no curso mesmo do Jair, se fala em cura. Não é um curandeirismo barato, não tem nada disso. Não fala em cura, é um tratamento que vai depender muito da pessoa, vai depender muito da entrega da pessoa, como outro tratamento. É a mesma coisa se você tiver aí problema de gastrite. O seu médico vai te recomenda tomar um omeprazol aí durante 30 dias. Você toma 3 vezes e quer que o seu estômago melhore. Não vai resolver. Você tem que seguir o tratamento à risca. Então, a TRG não trabalha com a palavra cura. A TRG trabalha com um tratamento que é breve e eficaz. Breve como, Elias? É rapidinho, num passo de mágica? Quando a gente diz breve, é porque é em comparação a outras terapias que às vezes leva anos e anos. A TRG ela é breve em comparação a outras terapias. Por que é eficaz? Eu vou contar para vocês. Quando eu comecei a fazer o meu tratamento, sabe a cena que eu falei para vocês no início do vídeo, dizendo o dia que minha mãe foi embora, as bolsas, o dia ensolarado, tudo aquilo? Você sabe por que eu sei desses detalhes todos? Eu vou usar uma frase aqui que não tem nada a ver com a TRG, tá bom? Fique bem claro isso, mas é uma frase de Freud. Freud, há dezenas de anos atrás, escreveu o seguinte: a cura não vem do esquecer. A cura vem do lembrar sem sentir dor. Olha que maravilha isso. A cura não vem do esquecer. Você não precisa esquecer por completo, mas vem do lembrar sem sentir dor. A TRG
ela tem esse poder de fazer você saber do fato, igual eu falei para vocês, era um dia ensolarado, era um dia azul, o sol estava brilhando, ou seja, eu lembro, mas eu não sinto dor alguma. A morte da minha mãe, eu não sinto dor. Eu falo que foi um fato desagradável, saudade, sinto, mas eu não sinto dor. Quando chega o dia 27 de agosto, que era um dia para mim ficar assim traumatizado, é um dia normal como outro qualquer para mim. Porque eu fiz, sabe o quê? O reprocessamento. Eu fiz o reprocessamento generativo. E isso eliminou, porque a TRG não trabalha com aquela ideia, você tem que ressignificar isso. Alguns terapeutas, me perdoem se você que fez tratamento comigo, quando eu era seu paciente, e você me disse isso, mas alguns terapeutas diziam, a vida é um ciclo, você nasce, cresce e morre, e a gente tem que aprender a aceitar isso. Só que isso na teoria é bem legal, né? É bem prático, mas na vida real você continua sentindo. Hoje eu não sinto, e eu quero contar para vocês aqui algo ainda que seria mais traumatizante ainda. O meu pai, que era o meu herói, cuidou de 4 crianças como se fosse mãe e pai ao mesmo tempo, nunca nos abandonou. Ele fazia de tudo, mesmo na escassez que a gente tinha, ele fazia de tudo para nos deixar felizes. Quantas vezes meu pai tirava tempo para sentar com a gente ali e contar aquelas histórias dele lá da roça, as coisas que ele passou na vida, me dava muitos conselhos. Então foi um homem muito especial. Se você me falar assim, Elias, qual foi o melhor pai que você conheceu? Não é porque é o meu pai, mas ele foi o maior homem que eu conheci, no sentido da palavra. Ele não abandonou a sua responsabilidade e ficou firme ali. Meu pai, ele morreu no dia 25 de agosto. Eu não sei se você se lembra, mas eu disse, dia 25 de agosto é o dia do meu aniversário. E ele morreu segurando a minha mão e deu o último suspiro. Eu poderia estar aqui lamentando, chorando por causa disso, mas não. Eu reprocessei essa situação. Ela foi reprocessada dentro da minha mente. Hoje eu lembro, mas não sinto dor. Isso não é maravilhoso? Chega no dia do meu aniversário, se eu pudesse, eu queria fazer um churrasco com várias pessoas. Ah, Elias, que falta de respeito. Não, não é falta de respeito. Eu tenho lembranças magníficas, maravilhosas com meu pai. Antes do reprocessamento, eu sonhava com ele doente, no hospital, o sofrimento dele de vida. Hoje, quando eu sonho, sabe o que eu sonho? Com meu pai conversando comigo, ensinando a profissão dele para mim, que meu pai era relojoeiro, me ensinou a ser relojoeiro também. Meu pai me apoiava nas artes. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu quis ser desenhista. Ele pagou um curso para mim muito caro durante 1 ano de desenho e pintura. Ele investia em mim, ou seja, eu tenho essas lembranças boas. Ele me dava conselho, meu filho, não ande com amizades demais, cuidado com os conselhos, onde você vai. E tudo isso me ajudou a me tornar um verdadeiro homem. Mesmo com as minhas depressões, angústias, pânico, fobia social, ele estava ali sempre me ajudando. Foi a pessoa que mais me ajudou. Hoje eu posso dizer para você o seguinte, depois que eu passei pelo tratamento da TRG, eu não sinto nada disso que eu citei para vocês. Não tomo medicamento algum, não tenho depressão, ansiedade, fobia social, síndrome do pânico. Isso tudo faz parte do passado. Eu quero falar para você que talvez tenha dúvidas. Será que isso funciona? Outros falam, não, só tal técnica que funciona. Não, gente. Abra sua mente para o novo. Quem criou a TRG, o Jair Soares, ele teve muito cuidado porque ele sabia que nós iríamos mexer com vidas, com pessoas. Hoje eu agradeço muito por ser um cristão. Eu não escondo a minha religião, eu sou cristão. Eu agradeço muito a Deus e a Jair Soares, porque foram eles que mudaram a minha vida. A TRG foi a chave que foi virada. Eu consegui sair da empresa que eu trabalhava há 22 anos, eu me sentia preso como numa prisão.
para me tornar um terapeuta. Eu já estava com um diploma de psicanalista. Eu poderia estar atuando como psicanalista, mas eu não atuava, sabe por quê? Porque eu tinha medos, traumas. Mas depois que eu fiz o curso da TRG, depois que eu me tratei com a TRG, a minha vida mudou. Eu consegui tomar decisões que jamais eu imaginaria. Eu me mudei de Belo Horizonte, uma cidade enorme. Eu fui para uma cidadezinha que tinha 10.000 habitantes, Água Doce do Norte, no Espírito Santo. Hoje, atualmente, eu moro em Mantena, 22.000 e alguma coisa que tem aqui também. Eu nunca imaginava ter essa coragem de sair de uma cidade onde tinha tudo, mas a TRG, ela me deu qualidade de vida. Hoje eu sou feliz, tenho uma esposa maravilhosa, tenho um filho que é tudo para mim. O que mais eu poderia querer? Eu tenho saúde emocional, que é o principal disso tudo, para cuidar da minha família, para cuidar das pessoas que estão à minha volta. Eu gosto de ajudar pessoas, porque você que está me assistindo aí, eu sei que você deve estar passando por cada barra, cada situação, já pensou até em tirar a sua vida. Não faça isso, experimente fazer a TRG e você vai ver que vai mudar, mas se entregue ao processo. Tá? Não vá achando que é uma mágica e que vai acontecer do dia para a noite. Vai lá e fala assim, que seja a última tentativa, mas eu vou tentar. E foi o que eu fiz. Eu tentei e não me arrependo de forma alguma. Quero terminar esse vídeo mandando um abraço especial para todos os meus amigos terapeutas, que são centenas de amigos terapeutas, que eu converso, que eu troco informações. Nós somos terapeutas sem fronteiras, porque não há fronteira que possa nos impedir de ajudar outras pessoas. Então você que está me assistindo aí, não importa se você está no Brasil, fora do Brasil. Eu, por exemplo, atendo online, meus amigos e colegas da TRG também atendem online, tem uns que atendem presencial também. Então não importa, procure na sua cidade, se não encontrar, procure aí na internet ou entre em contato comigo, que eu terei o maior prazer em lhe atender e lhe apresentar a TRG. Vale a pena, gente, eu estou dizendo aqui, esse é o meu testemunho. Isso eu me emociono em falar. A TRG mudou minha vida, em todos os sentidos. Financeiramente mudou, Elias? Muito, muito mesmo. Vocês não fazem ideia. Eu fiquei preso em uma empresa há 22 anos e achava que ganhava bem lá. Hoje eu ganho 3 vezes mais e ajudando pessoas, ajudando mesmo. Então eu estou muito feliz e agradeço muito a essa terapia TRG. Espero ter lhe ajudado aí contando o meu testemunho para você. Me siga aí nas redes sociais, se inscreva no meu canal, deixe o like e compartilhe este vídeo para outras pessoas. Não importa o tamanho do seu problema, a TRG está aí para amenizar tudo isso, para limpar isso. Imagine a TRG como um antivírus que vai entrar no computador da sua mente aí, vai tirar tudo que não presta e deixar só as coisas boas. Até mais. Um forte abraço.